Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Mobcast, o videocast da EA. Estamos muito felizes hoje em lançar a mais nova plataforma de comunicação da EA. Em cada episódio teremos a oportunidade de convidar pessoas diferentes, e especiais para um bate-papo leve, descontraído. Vamos falar sobre diversos temas como tendências tecnológicas, legislação, política industrial, tecnologia, tudo que for relevante para o setor automotivo e também para a engenharia automotiva nacional. E para começar, para inaugurar o nosso Mobcast, ninguém melhor do que nosso presidente Marcos Vinícius Aguiar para falar aqui com a gente. Marcos, que bom ter você aqui com a gente hoje. É um grande prazer estar à frente da entidade, junto com a diretoria e com o time da EA. É uma grande oportunidade com essa nova plataforma que estamos lançando a partir desse primeiro episódio, de demonstrar para a sociedade brasileira o que a engenharia automotiva tem feito para o Brasil e a referência que ela tem se tornado para outros mercados. Bacana. E Marcos, você que está à frente da entidade, hoje, poderia contar para a gente um pouquinho sobre você e sobre tua trajetória profissional? A minha trajetória profissional, sendo resumidamente, ela começou não no setor automotivo. Eu comecei meu estágio na Bimac, Sindimac. Posteriormente eu fui para uma outra empresa, eu fui para a Fiat Automóveis, depois fiquei um longo período dentro da Fiat, quando ela se tornou com a Chrysler, antes de se juntar com a Peugeot, e depois estou há 10 anos à frente da área de relações institucionais na Renault do Brasil. Bacana, muito bacana a tua trajetória, Marcos. Então, em junho desse ano, a EA completou 40 anos, E se você puder contar para a gente um pouquinho dessa trajetória também da EA, os momentos mais marcantes e a contribuição da EA para o setor automotivo e para a engenharia nacional. A EA começou em cima de uma discussão técnica que houve no passado no governo brasileiro com a implementação do PROALCO. O Brasil não tinha uma instituição, uma associação de engenharia, onde os profissionais pudessem, discutir os temas de relevância e os caminhos que o país deveria tomar com relação à tecnologia automotiva. Em 1983 foi feito um primeiro seminário, um simpósio em Brasília, e a EA foi fundada no ano seguinte, em 1984, já num segundo CIMEA, baseado naquela premissa inicial de que o governo precisaria discutir com as universidades, com as montadoras presentes no país, o que deveria ser feito no tocante a combustíveis. Então, a EA começou a trabalhar na gestão do PROALCO, então toda a regulamentação técnica, veio o PROCONV do IBAMA. Então, nós tivemos participação ativa nas discussões técnicas do PROCONV. Depois, ao longo desses 40 anos, outras discussões junto ao Senatran, hoje, que antigamente se chamava Denatran, toda a regulamentação de segurança veicular no Brasil. A EA também participou com seus engenheiros e seus técnicos nos diferentes fóruns de atuação em Brasília e, recentemente, aí estamos falando nos últimos anos, desde que o Inovar foi implementado no Brasil, nós tivemos o Inovar Alto, depois o Rota 2030, estamos entrando no terceiro ciclo, que é o Mover. A EA também tem trabalhado junto com o Ministério da Desenvolvimento e Indústria para fazer todo esse arcabouço legal da relação à eficiência energética e segurança veicular. Muito relevante a contribuição da EA, nesses anos. Então agora vamos explorar um pouquinho, Marcos, um pouco mais do papel da engenharia local, Porque a gente tem um panorama de diversas montadoras e sistemistas de origem estrangeira, dos Estados Unidos, da Europa, da China, Coreia, enfim. E todas têm os seus centros de desenvolvimento de tecnologia nesses países, E a minha questão é, qual é o papel, então, da nossa engenharia local? Nós fazemos só tropicalização? No começo se fazia somente tropicalização quando se falava em chassi automotivo.
né? Estou falando coisas de mais de 30 anos atrás, onde você tropicalizava suspensões, mas já na questão de motorização, desde a época do Proal, nós já desenvolvemos toda a parte do powertrain, ou seja, o motor com combustível etanol, 100% etanol, que nós tínhamos no passado, os veículos 100% etanol. Depois veio a tecnologia Flex, que foi uma tecnologia desenvolvida no país. E o que aconteceu? Com o advento dessas novas tecnologias, as montadoras passaram a ter centros de pesquisa e desenvolvimento no país. Não bastava somente enviar os produtos para suas matrizes para fazer as devidas tropicalizações. Não. Foram implementados no Brasil centros de pesquisa e desenvolvimento pelas grandes montadoras e hoje ainda permanecem, inclusive algumas montadoras que não produzem mais veículos no Brasil possuem fortes centros de pesquisa e desenvolvimento que fazem, vamos dizer, toda a parte do produto, né, desenvolvimento de produto, não somente para o mercado brasileiro, mas pela expertise de algumas áreas dentro do setor automotivo, esses centros de pesquisa e desenvolvimento também trabalham para alguns mercados. Então, se você pega mercados americanos, empresas americanas, europeias ou asiáticas, elas têm centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e desenvolvem peças, componentes e tecnologias e até a parte de software. Algumas montadoras desenvolvem todo esse arcabouço de produto para exportar e utilizar em outros mercados, que é a competitividade da nossa engenharia nacional. Muito bacana, ou seja, do Brasil para o mundo, né, Marcos? Do Brasil para o mundo. Legal, muito bom. Marcos, então, falando assim, tendo uma pergunta assim que muitos gostariam de saber, né? Existem carros ruins no Brasil, na tua opinião? Não existem carros ruins, porque hoje as plataformas são globais e pelo que eu já acabei de mencionar, o desenvolvimento ele é global. Então, vamos fazer uma comparação que não é o setor automotivo, vamos pegar o setor aeronáutico, que todo mundo fala da Embraer. A Embraer tem uma expertise mundial em fabricar asas, né? E ela exporta para todos os países essa tecnologia. E o Brasil tem as suas expertises dentro de algumas áreas do veículo. E o que acontece? O veículo ele é desenvolvido globalmente. Então, cada país tem a sua expertise. Então, você tem a parte de... Hoje, nós estamos falando de eletrificação, hibridização. Estamos indo para alguns mercados como a China, com mais força na eletrificação pura, nos puramente elétricos. Então, alguns países você não vai disputar tecnologia e fazer com que eu tenha que redesenvolver uma tecnologia no Brasil. Não é um problema do país, é um problema cada parte do veículo, um bloco, ou norte-americano, Europa ou Ásia, ele tem a sua expertise e o Brasil tem as suas expertises. Então, não temos veículos ruins no Brasil. Então, hoje, algumas montadoras, inclusive, lançam veículos globais no território brasileiro. Olha só, que interessante. Muito bom. E aí, Marcos, você comentou sobre esse desenvolvimento, né, da engenharia, das competências no Brasil. Muito interessante. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre a nossa entidade e como a nossa entidade se conecta, aliás, com a academia. Porque, afinal de contas, a gente está falando de desenvolvimento de competências locais, né? Então, como nós nos conectamos e temos essa atuação junto à academia? A IA ela é formada por uma diretoria. Hoje nós temos 16 diretorias na IA. Abaixo das diretorias, que nós temos aí em torno de 45 comissões técnicas. Essas comissões, nós temos uma rotatividade em torno de quase 3.000 profissionais por ano que participam dessas comissões. E aí você vai de todas as partes do veículo. Então, hoje, você pega todos os componentes do veículo, todos esses arcabouços dentro do produto são discutidos tecnicamente dentro das comissões. Quando nós falamos de academia, dentro do conselho diretor da IA, nós temos 21 conselheiros, né? E aí nós temos as empresas do setor privado, onde nós temos os fornecedores, né, de peças para os veículos, aí nós temos o Tier 1, o Tier 2, né? Depois nós temos os fabricantes de veículos, que também fazem parte do conselho. Nós temos profissionais independentes, que são profissionais que já têm uma bagagem técnica
que ainda se mantém por, vamos dizer, por uma paixão que ainda tem de todos os anos que eles trabalharam na indústria e nos fornecedores. E nós temos o setor da academia, então nós temos universidades dentro da IA, dentro do conselho e dentro da diretoria da IA, onde nós discutimos e tentamos fazer essa ligação entre o que está sendo desenvolvido na empresa e o que o novo profissional que sai da universidade tem que atender para trabalhar nessa indústria. Porque hoje é muito, o tempo de desenvolvimento tem que ser muito reduzido. Então, se você voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, um engenheiro, um técnico, ele saía ou do curso técnico ou da universidade, ele demorava um certo tempo para, depois de contratado, para começar a rodar na prática a vida do desenvolvimento. Ainda existe isso, mas hoje o tempo é muito mais reduzido. Então, a importância de termos profissionais da academia dentro da IA é que esses profissionais, esses diretores que nós temos de grandes universidades aqui dentro da entidade, eles possam levar para dentro da universidade quais as futuras demandas do setor produtivo automotivo brasileiro e mundial. Para quando o profissional se formar, está em vias de entrar para o mercado de trabalho, ele já ter condições, se não plenas, ele não está cru para começar a trabalhar, desenvolver novos produtos. Muito bacana, é uma conexão assim, direta com a sociedade, com o desenvolvimento de competências, nos coloca aí à frente, né, desse novo contexto, né? Muito bom, obrigada, viu? Bom, e agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de programas de governo, né? Então, diversos programas foram lançados nos últimos anos, nos últimos 13 anos, aliás, passando pelo Inovar Alto, pelo Rota 2030 e agora o Mover, né? Marcos, assim, na tua avaliação, esses programas têm contribuído para o desenvolvimento e para esse salto qualitativo que você falava também dos veículos leves e pesados no Brasil? Sim, claro. Se você voltar no tempo, Luciana, quando foi lançado o Inovar Alto, né? Nós estamos falando aí há mais de 8, 9 anos atrás, né? Começou isso em 2011, né? Mas as discussões, vamos lembrar que depois de 2009 nós tivemos um período de importações de veículos muito grande e aí o governo, junto com a iniciativa privada, pensou em construir o Inovar Alto, que era o quê? Trazer mais pesquisa e desenvolvimento para o Brasil e o Brasil não ficar meramente um mercado consumidor de produtos desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos. Né? Naquela época, a China ainda era incipiente, mas já o setor mundial já olhava para a China. Foi lançado o Inovar Alto teve pesquisa e desenvolvimento, teve metas de eficiência energética, metas de segurança, onde os fabricantes, através dessas metas, eles tinham que desenvolver produtos para ter ganhos em redução tarifária. Depois nós tivemos o Rota 2030, também com forte pesquisa e desenvolvimento, e agora o Mover, que foi publicado, estamos aí há quase um ano do principal arcabouço que foi publicado. Algumas regulamentações do Mover devem ser agora, até o final do ano, começo de 2025, serem publicadas, e a IA tem forte participação nessas discussões com o MDIC, então tem um grupo do MDIC, e nós temos diretores da IA dentro desses grupos, dentro do MDIC, para desenvolver uma nova regulamentação que permita que o Brasil ainda fique competitivo no setor automotivo, porque quando nós olhamos o setor automotivo mundialmente, se você pegar abaixo do hemisfério, né, no hemisfério sul, praticamente só o Brasil tem uma tecnologia que consegue exportar veículos e, vamos dizer, desenvolver produtos. Nós estamos falando hoje de Europa, Estados Unidos, China e Japão. Fora desses grandes mercados, você tem aqui na América Latina, o Brasil é a grande força motriz, depois nós temos a Argentina, e depois o México a gente já considera como América do Norte. Então, né, o México é um país que, como ele abastece os Estados Unidos, ele acaba tendo também um aporte de investimentos muito grande. Mas o Brasil, ele hoje tem uma preocupação muito grande em desenvolver produtos, né? Hoje nós estamos no Mover, vai ser desenvolvida agora uma nova, vamos dizer, novos requisitos de redução de eficiência energética,
E aí esse é um dos motivos pelo qual vamos dizer, as empresas automotivas estão indo para a hibridização e a eletrificação. Então a China tomou conta do lado totalmente elétrico. Os Estados Unidos ele tem a parte ainda híbrida e a Europa híbrida, tem os elétricos, e o Brasil tem o diferencial tecnológico pelo fato de já termos uma tecnologia flex, e já temos no Brasil um fabricante que faz um híbrido flex, e outros fabricantes nos próximos anos deverão lançar produtos com essa tecnologia. Uhum. Recentemente a gente viu uma série de anúncios de investimentos no país, né? Você diria, Marcos, que esses anúncios é uma resposta, né, pela inovação dos carros chineses e essa participação dos carros chineses aqui no Brasil? Não somente pela inovação chinesa. Vamos lembrar que o mercado brasileiro ele já chegou a ter um volume de produção acima de 3,5 milhões de unidades. Uhum. Hoje nós estamos em torno de 2 milhões. Né? Tivemos aí nesse intercurso a questão do Covid. E o que aconteceu? O Brasil, a indústria brasileira, junto com o governo, repensaram algumas estratégias no sentido de, olha, nós não podemos, não somente o Brasil, mas outros mercados também, nós não podemos ficar dependentes de outros mercados. Né? Olha o que aconteceu com a questão logística, com a questão dos semicondutores, fábrica que pegou fogo na Ásia. Então, hoje o que acontece? O Brasil ele tem que desenvolver o seu veículo praticamente na sua totalidade para não ficar dependente de outros mercados. Né? E, além do mais, hoje nós temos uma série de crises logísticas, as guerras que estão acontecendo no mundo recentemente, nos causam problemas logísticos enormes, não somente para a indústria automotiva, mas para a indústria inteira. Então, rotas estão sendo desviadas, nós temos problemas em portos, problemas com embarcações. Então, o Brasil tem que produzir o maior número de componentes aqui, desenvolver componentes no Brasil para minimizar esses danos com base nessa experiência que nós tivemos no Covid e logo após o Covid. E aí o que aconteceu? Com a aceleração também do desenvolvimento chinês e a redução de custo que o chinês e o volume que ele tem muito grande, o Brasil, para não ficar fora do mercado, ele agora vai ter que correr, e por isso o Mover foi publicado, e agora nós temos um arcabouço, vamos dizer, regulatório que deve ser construído no menor prazo possível para que a gente traga desenvolvimentos para o Brasil. Não somente as montadoras, mas principalmente os fornecedores. Se eu quero trazer produção local, eu tenho que ter um fornecedor forte e robusto, porque senão eu vou comprar onde essa tecnologia estiver. Por isso que a China hoje está muito forte, porque ela praticamente sozinha está na área dos veículos puramente elétricos. Legal. Interessante, Marcos. E você comentou, assim, na tua fala, a relação e o apoio e a colaboração com o governo, né? E aí eu queria te perguntar como é essa atuação da AEA junto ao governo federal, estadual, municipal, como se dá esse trabalho em conjunto? Nós temos 2 flancos que nós trabalhamos. Um é o flanco diretamente com o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, que é toda a regulamentação desde o Novar Alto, depois o Rota 2030 e agora o Mover. E aí nós estamos falando a questão de eficiência energética, nós estamos falando de bônus em segurança, depois nós vamos agora na próxima fase do Mover, nós vamos falar de reciclagem, nós vamos falar do berço ao túmulo, toda a cadeia automotiva. O outro flanco, nós temos uma forte contribuição junto com o Inmetro, porque os nossos laboratórios, o Brasil é o único país hoje que tem toda a rede de laboratórios interligada, né? A Europa não tem isso, a Alemanha não tem isso, de você ligar e fazer correlação de laboratórios de emissões de poluentes. Então nós temos um time, uma diretoria dentro da entidade que trabalha com o Inmetro para fazer essas correlações. Nós temos um acordo técnico com o IBAMA, então a
A IA, ela trabalha diretamente com as regulamentações desde a implementação do PROCONV, estamos falando de 1986, então toda a regulamentação de emissões de poluentes, nós temos equipes e uma diretoria específica que trata disso. Fora da questão do Ministério de Indústria e Comércio, nós temos também um acordo técnico com o Senatran, desde que o Denatran, há mais de 10 anos, o Denatran elabora regulamentações de segurança veicular para veículos leves, veículos comerciais, caminhões, ônibus, toda a parte de mobilidade, né? O Senatran, que hoje era denominado Denatran anteriormente, ele tem as câmeras setoriais, ele tem uma câmara técnica e ele tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A IA participa dentro da câmara técnica, com profissionais, então ela sugere, e alguns estudos técnicos, sejam do Inmetro, do IBAMA e do Senatran, eles são encaminhados para que a IA desenvolva, pelo fato da IA ser uma entidade, primeiro, brasileira, né? E segundo, o mais importante, ser uma entidade neutra, onde você tem academia, você tem fornecedores, você tem representantes do Estado brasileiro aqui, e você tem as montadoras. Então, essa pluralidade de representantes não permite, vamos dizer, o lobby de um setor específico. Perfeito, fantástico. Uau, é muito tema, né? Muita frente que a IA tem, né? E pensando então na indústria automotiva brasileira, hoje em dia está espalhado em praticamente todo o território nacional. Nós temos montadoras, fábricas, empresas em vários territórios e estados brasileiros, né? Você acha que a gente pode, ou você imagina, regionalizar a atuação da IA? Esse tema é um tema recorrente, né? Já foi discutido várias vezes na IA, né? A gente consegue, e a IA já fez isso, regionalizou alguns eventos, né? A sede ela fica em São Paulo, porque praticamente todas as montadoras elas têm e os grandes fornecedores, eles têm, se não a sede, eles têm um escritório aqui, né? Então, é um tema que ainda não foi fechado, nós sempre pensamos, hoje nós estamos pensando em regionalizar, porque hoje você tem montadoras fortes, uma montadora forte em Pernambuco, você tem Bahia, estado de São Paulo muito forte, Minas Gerais, e aí quando você vai para o sul, Paraná é o segundo polo automotivo brasileiro, e você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós estamos atendendo esses estados através de cursos e através de eventos, mas a sede da entidade permanece em São Paulo pela facilidade de você aglutinar todos muito mais rapidamente, apesar da questão de hoje nós temos todas as plataformas virtuais e as reuniões sendo virtuais, nós estamos tentando trazer de volta os profissionais para, se não a totalidade, mas aumentar o número de reuniões presenciais. Perfeito. Não, isso tem sido realmente um benefício muito grande, né? Tem nos ajudado muito. E você comentou já um pouco sobre a estrutura da IA, a atuação, o conselho. O que você pode dizer, talvez, para quem não está nos assistindo, em relação aos benefícios de participar da IA? Afinal de contas, tem muito voluntário, tem uma atuação muito grande de diversos profissionais aqui dentro, né? Qual é o benefício de estar aqui participando? O nosso desafio, que nós temos isso desde a formação da IA, mas nos últimos anos isso tem crescido de forma vertiginosa, é a necessidade de se divulgar mais. Porque os técnicos, os engenheiros das montadoras, dos fornecedores e os próprios profissionais que estão dentro da academia, eles não têm conhecimento do qual o papel da entidade na engenharia brasileira e a ligação que essa entidade tem em desenvolver, junto com o governo, todo o arcabouço regulatório. É o grande diferencial da IA, é trabalhar para desenvolver um arcabouço regulatório. Por que eu falo isso, Luciana? Os países, eles estão, depois da Covid, depois daquilo que nós falamos, das crises que houveram de abastecimento mundial, os países estão se fechando. Então, é uma questão comercial. A Europa está se fechando contra o carro chinês, os Estados Unidos estão se fechando contra o carro chinês. Para você ter condições de
se fechar, não na totalidade, mas algumas áreas estratégicas, você precisa ter expertise local. Então, o desafio da EA é divulgar à sociedade brasileira a importância de se ter uma associação brasileira forte com a presença de todos esses, vamos dizer, participantes, né? Academia, entidade privada, governo e também profissionais da sociedade civil, porque a EA também tem sócios individuais que não necessariamente trabalham numa empresa automotiva. Então, é o que eu falei anteriormente, são poucos ainda, mas tem aquela pessoa da paixão, que quer ter conhecimento do que está acontecendo no setor automotivo. Passaram pela entidade, já passaram pela entidade. E continuam, né, continuam com a sua contribuição. Marcos, então chegamos ao final desse nosso primeiro episódio. Muito obrigada pela tua participação, bate-papo muito bacana, para você poder contar para a gente assim, a contribuição da EA e a relevância, né, dessa entidade para o setor automotivo, viu? Obrigada. Obrigado, Luciana. Eu que fico muito feliz em colaborar com a entidade. É importante que nós divulguemos o que a entidade tem feito e que possamos atrair novos engenheiros, técnicos e profissionais para essa discussão importante que nós temos no setor automotivo. Muito legal, bacana. E você que está nos acompanhando, espero que tenha gostado do lançamento do nosso Mobcast, o videocast da EA. Nosso próximo episódio será com Murilo Ortolan, diretor de tendências tecnológicas. Preparamos um bate-papo também muito bacana com ele. E aproveite, inscreva-se no canal, participe. Preparamos estes conteúdos com muito carinho para que você possa acompanhar o que a EA está fazendo e como nós podemos contribuir juntos para o setor automotivo e a indústria da engenharia automotiva nacional. Obrigada.